Lógico, quanto mais leite a gente fornecer, ou mais dieta líquida a gente fornecer, eu vou ter maior desempenho, mas eu também posso perder todo esse investimento se eu desaleitar de maneira inadequada. Então, acho que essa é uma perspectiva importante e isso fica razoavelmente claro lá no Nascem que a gente precisa de mais atenção nesse volume de dieta líquida fornecida, mas também saber desaleitar de maneira adequada. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mais Rumen Podcast. Eu sou o Daniel Barreta, eu sou o host desse programa. E o pessoal que nos dá suporte da comunicação veio comentar aqui, de todos vocês que assistem o nosso programa aqui no YouTube, aproximadamente 80% não estão inscritos no nosso canal. Então eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam, né, porque isso ajuda bastante o canal e faz com que mais vídeos cheguem até você e que o programa possa ficar mais popular. Então, toca no botão de se inscrever que vai fazer uma grande diferença para nós. Muito obrigado e um ótimo episódio. Professora Carla, muito obrigado por ter aceito o convite e por estar aqui hoje disposta a partilhar comigo e com os ouvintes do Mais Rumen Podcast toda a sua expertise, né, quanto à criação de bezerros. Obrigado, professora. Eu que agradeço, Daniel, pelo convite. É um prazer poder colaborar. Muito bem. Professora, antes de nós começarmos de fato a tratar sobre o tema do podcast, gostaria, se fosse possível, que a professora traçasse uma linha do tempo, né, da história da professora Carla Bittar, né? Imagino que não foi do dia para a noite que a professora se tornou professora, então, assim, se pudesse compartilhar aí com os ouvintes qual foi a trajetória. Sei lá, como começa, né? Eu no colegial já gostava muito de animais e assim era uma aluna que incomodava um pouco o professor de biologia, vamos dizer assim, com muitas perguntas, tal. E ele falou assim: "Ah, você devia seguir nessa área, tal". E aproveitando isso, me colocava sempre para ser monitora nas excursões que tivessem relação com biologia para os alunos do ginásio. Então, isso também despertou em mim essa questão de ensinar, como falar, como passar conhecimento. E aí eu decidi fazer agronomia, né? Muita gente acha que sou veterinária, porque eu trabalho com bezerro leiteiro, mas eu sou engenheira agrônoma, formada na Exalc, que é uma escola da USP, que fica em Piracicaba, no interior de São Paulo. Então, eu fui criada a maior parte do tempo em São Paulo e vim para o interior. E já no começo, assim, como eu gostava muito de animal e até pensei em fazer zootecnia, eu acabei já razoavelmente cedo me envolvendo no departamento de zootecnia da Exalc, que é bastante forte. Primeiro fazendo estágios, assim, acompanhando experimentos de alunos de pós-graduação, e depois eu entrei num grupo de estágio muito antigo que tem na USP chamado CPZ, que é o Clube de Práticas Zootécnicas. E aí eu tive todo treinamento envolvendo leiteiro, bovino de corte, manejo de pastagem, como fazer uma lavoura para silagem, enfim, fazia de tudo, né? E até curioso que hoje eu estava comentando com meu marido que eu aprendi a dirigir trator antes de dirigir carro. Mas, enfim, acho que faz parte do agro isso. E aí, ao final da graduação, eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado no exterior, já com bezerro leiteiro, e fui fazer isso. Na volta, eu ingressei no doutorado na própria Exalc, com o professor Flávio Portela, também trabalhando com bezerro leiteiro, e, enfim, depois disso, eu fui pesquisadora na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, por 2 anos e meio, 3 anos. E aí eu voltei para a Exalc como técnica de laboratório. Eu era responsável pelo laboratório de bromatologia, né, um laboratório assim também muito forte. E aí depois disso eu tive a oportunidade de prestar um concurso na área de bioquímica e metabolismo animal e fui contratada e estou aqui. Então a história assim de altos e baixos, idas e vindas, e estou aqui já como docente há 15 anos.
Já fui coordenadora da pós-graduação, uma série de alunos titulados, um engajamento forte no ensino de graduação também, e atividades de extensão. Então, bastante coisa para fazer. Entendi. E hoje a professora coordena, então, um grupo de pesquisa aí na USP também? Na Exalc também? Sim, praticamente todo professor que é credenciado no programa de pós-graduação tem o seu grupo de pesquisa. Muitas vezes ele também se mistura com o grupo de extensão. Então, eu basicamente tenho vários alunos de pós-graduação e também de graduação. Os de graduação, alguns envolvidos em projetos só de extensão, outros envolvidos nos projetos de pesquisa. Então, mais ou menos assim que funciona. O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos, com opções de resultados em tempo real. Rumenzin, tradição que gera confiança. Adiceu, produtora do Smart Amine M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Certo, entendi. E a professora tem trabalhado aí ao longo já de alguns anos, principalmente focado em bezerro leiteiro. Isso. É isso, né, professora? Bom, e se tratando então de bezerro leiteiro e agora fazendo uma transição dessa parte mais de apresentações e de contar a história, o que eu imagino que muitas vezes norteia nós como produtores brasileiros e tudo mais, né, muita gente usa os dados de NRC como subsídio, né, para definir, para fazer um cálculo de uma dieta, seja para uma vaca, para uma novilha, para uma, enfim. E o que mudou agora recentemente? Teve a última edição, agora, antes NRC, agora na ZEN, né? O que entrando no tema, o que teve de mudança do último NRC, né, de mais de 20 anos atrás, para essa última edição, né? E aí depois até eu tenho aqui, porque sempre, eu acho que antes até da professora iniciar, era sempre uma dúvida, 4 litros, 6 litros ou 8 litros para as bezerras? Talvez essa seja uma das perguntas mais comuns, né, que eu também já me deparei no campo com esse tipo de pergunta. Sim. O novo NRC, que agora chama NASCEM ou NASCEM, ele mudou muitas coisas na forma como a gente olha para a dieta de bezerras leiteiras. A gente teve, sim, modelagens mais modernas, principalmente assim, para o pesquisador, o mais importante foi o fato da gente ter uma equação que prediz o consumo de concentrado por esses animais, e a gente vê lá que a temperatura do ambiente altera esse fator, né? Então a gente tem equações diferentes de acordo com a temperatura, e isso foi bem importante para o produtor brasileiro, especialmente porque dados nossos brasileiros, dados meus, da Embrapa, em Juiz de Fora e de Viçosa, foram utilizados para essa modelagem. Então, são dados nossos mesmos que entraram na modelagem que o programa do NASCEM apresenta. Fora isso, a gente não tem assim grandes alterações, pensando que a gente tem um intervalo de 20 anos de uma publicação para outra. Então, assim, muito do que está lá já vinha sendo realizado, né? Foi muito mais algo de colocar no papel algumas práticas que já vinham sendo feitas, por exemplo, de fornecer mais leite para esses animais, né? Então, a gente saiu daquela situação do aleitamento que era chamado de convencional, que o NASCEM agora chama de aleitamento ou taxa de alimentação restrita, que é fornecer os 4 litros por dia. A gente teve uma alteração grande no campo, né, e isso muito justificado pelos dados de literatura, mostrando os impactos de maior ganho de peso durante o período de aleitamento na produção de leite futura. Então,
a maior parte, muitos produtores já abandonou esse manejo de 4 litros por dia, adotou 6 litros, e algumas fazendas agora já começam a se arriscar a fornecer 8 litros por dia. A gente consegue bons desempenhos com 6 litros por dia, e eu posso arriscar que a gente, para alguns produtores, isso é mais adequado, porque eles vão errar menos no momento de fazer o desaleitamento. Por que isso? Porque quanto mais leite eu forneço, menos concentrado esse animal vai consumir, e isso vai dificultar o processo de desaleitamento, porque esse animal precisa ter um consumo X de concentrado, né, que o próprio Nassen recomenda que esse animal esteja comendo 1,5 kg de concentrado para que ele possa ser desaleitado. Então, assim, à medida que o produtor investe mais e fornece 8 litros por dia, ele vai ter um desafio maior para conseguir desaleitar esse animal com esse patamar de consumo de concentrado. Então, assim, lógico, quanto mais leite a gente forneceu, mais dieta líquida a gente forneceu, eu vou ter maior desempenho, mas eu também posso perder todo esse investimento se eu desaleitar de maneira inadequada. Então, acho que essa é uma perspectiva importante e isso fica razoavelmente claro lá no Nassen que a gente precisa de mais atenção nesse volume de dieta líquida fornecida, mas também saber desaleitar de maneira adequada. Mas, por exemplo, quando a gente olha para a parte de colostragem, assim, pessoalmente eu fiquei um pouco decepcionada, porque a gente tem já dados melhores do que o Nassen traz e protocolos mais alinhados, assim, com o máximo de eficiência e proveito que a gente pode tirar do fornecimento de colostro. Isso não aparece, assim, de forma clara no Nassen, sabe? Então, acho que a gente evoluiu bastante, mas muito do que está lá já vinha sendo feito, né? Vamos ver se agora a gente vai demorar mais 20 anos para ter outra edição. Líder global em biosoluções, a Novonesis trabalha a melhoria da performance por meio de probióticos que fortalecem a saúde dos animais. Para ruminantes, apresentamos o Bovacillus, probiótico que pode ser utilizado em todas as etapas produtivas. Compatível com os principais suplementos alimentares, inibe patógenos, melhora o aproveitamento dos nutrientes e o desempenho animal. Novonesis, mais do que ciência, entregamos propósito. Bem-vindo à era das biosoluções. Entendi. Antes até de seguir aqui, achei bem interessante a professora colocou, por exemplo, essa parte de colostragem, que já tem informações até talvez mais atualizadas e melhores do que está lá. Então, o que seria um programa de colostragem eficiente? O que a gente tem assim de mais atual é fornecer colostro equivalente a 10% do peso ao nascer da bezerra nas 2 primeiras horas de vida, e depois uma segunda refeição que represente 5% do peso da bezerra de 6 a 8 horas depois. Então, a gente sai daquela ideia de 10% até 6 horas e agora adota 2 refeições. Então, no total, em 6 a 8 horas, esse animal vai receber 15% do seu peso ao nascer. Né? Então, também a gente tem hoje, assim, muito claro que 22% de BRICS, que representa lá 50 gramas por litro de imunoglobulinas, ele é ok, mas se a gente fornecer mais, melhor, né? Então, muitas fazendas a campo hoje estão adotando 25% de BRICS como nota de corte, e isso não é discutido em nenhum momento no Nassen, sabe? Uhum. Também a questão do leite de transição, que tem muito dado recente mostrando impactos bastante interessantes na saúde da bezerra, no desenvolvimento do intestino, né? Isso aumentando a eficiência do animal em termos de ganho de peso. Também bem sutil, assim, aparece um pouco assim, de uma maneira bem generalizada.
Mas enfim, assim, também tô só criticando, mas a gente teve muitos ganhos, tem um entendimento mais da parte da modelagem propriamente, de quando o animal deixa de ser um pré-ruminante e se torna um ruminante funcional, como isso afeta a exigência em proteína, a exigência em energia. Então isso está muito, muito bem feito lá no programa, né? E eu acho que mais essa parte que são as recomendações, as práticas de manejo, é que a gente podia ter evoluído um pouquinho mais no texto. Entendi. Até só para quem talvez não nos acompanha com tanta frequência, esse leite de transição que a professora Carla comentou, então seria o leite a partir da primeira ordenha é colostro, então seria da segunda ordenha até a sétima ordenha, é isso? A maior parte, assim, dos pesquisadores considera até a quinta ordenha, mais ou menos, tá? Então, a segunda ordenha já seria leite de transição, mas se a gente medir e tiver uma alta concentração de imunoglobulinas, que a gente vai medir pelo BRICS, né? Se tiver alto BRICS, eu posso fornecer como primeira refeição, mas dependendo do BRICS, aí a gente segue para ser utilizado como leite de transição mesmo. Entendi. Só voltando uma parte que nós comentamos lá no início sobre os 6 litros, que hoje seriam aí consolidados, isso independente de raça, ou talvez para raças menores, como no caso o Jersey, poderia ainda ser utilizado um valor um pouquinho menor? Sim, se a gente considerar que a exigência é função do peso vivo do animal, né, a gente poderia trabalhar com 4 litros nas primeiras semanas e depois subir para 6, mas, assim, fornecer 6 litros para uma Jersey é como se a gente estivesse fornecendo 8 litros para um animal holandês, né, assim, de uma forma meio simplista, mas seria mais ou menos isso. Então, se o produtor tiver essa capacidade do ponto de vista de investimento, ele vai ter retorno importante, sabe? Em desempenho e também no potencial de produção futuro. Certo. Bom, e aí agora voltando para leite de transição, como a professora até comentou, não é tão rico do ponto de vista de imunoglobulinas e compostos bioativos como o colostro, mas ele ainda não é igual a um leite, como trata, um leite normal, um whole milk, né? Um leite comercializável. E aí quais que seriam os benefícios do ponto de vista da Bezerra de justamente fornecer esse leite, que seria um leite de transição, ao invés de fornecer um leite fluido, digamos assim, normal? Qual que é o benefício? E aí já depois, pegando um gancho, professor, eu sei que tem algumas estratégias, por exemplo, de enriquecer o leite com colostro em pó, né? O que a gente se sabe sobre isso? Qual a efetividade disso? Sim. Assim, Daniel, o leite de transição, ele não chega a ser um meio termo entre colostro e leite, porque essa transformação ela vai acontecendo a cada ordenha, né? Com o passar do tempo. Então, quando a gente toma a decisão de fornecer leite de transição, a gente com certeza está fornecendo um leite que tem ainda maior concentração de anticorpos e de compostos bioativos em comparação ao leite. E é importante salientar isso, embora o animal não vá mais absorver esses anticorpos, existe um efeito local ali bastante importante para a manutenção da saúde intestinal. Fora isso, os compostos bioativos, eles estão muito relacionados com o desenvolvimento do intestino. Então, a renovação celular, que maneira essas células, né, são renovadas, tem toda uma dinâmica ali que resulta em um intestino mais eficiente em absorver e metabolizar nutrientes. E fora essa questão de ter mais anticorpos e mais compostos bioativos, a gente tem mais proteína e mais energia, né? Mais energia, porque eu ainda vou ter mais gordura em comparação com leite e mais proteína em comparação com o leite. Então, nesses 3, 4 dias, às vezes tem fazenda que consegue fornecer por 5 dias o leite de transição, eu vou estar fornecendo uma dieta líquida
com valor nutritivo muito maior e ainda com esse valor biológico maior, que é o fato de ter mais anticorpos e mais compostos bioativos. Isso só traz benefícios, mas uma questão que é bastante importante, que a gente mesmo aqui, nos nossos experimentos, a gente teve algumas frustrações, é que a gente tem que tomar muito cuidado com a carga bacteriana desse material, porque a logística na sala de ordenha não é tão simples quanto a gente pensa, né? Separa o leite lá da vaca recém-parida, que ele vai ser o leite de transição lá para o bezerreiro. Às vezes esse leite fica parado na sala de ordenha 1 hora, 2 horas em temperatura ambiente, e isso faz com que a gente tenha crescimento bacteriano que vai prejudicar ou vai diminuir, ou às vezes vai anular os efeitos benéficos que a gente teria de fornecer essa dieta. Então, sim, a logística é bastante importante, e o que a gente tem muito hoje na literatura, também para resolver o problema da logística, é mimetizar esse leite de transição através da adição de colostro ou colostro em pó no leite integral. Então, pego o leite integral, adiciono colostro em pó, e com isso eu meio que formulei um leite de transição para fornecer para essas bezerras. A gente tinha uma recomendação de incluir 50 gramas de colostro em pó por litro de leite para mimetizar. Hoje a recomendação já é de 70 gramas por litro, e isso encarece bastante a dieta. Então, sim, não vai ser qualquer produtor que vai ter força financeira para adotar esse tipo de manejo, né? O ideal é que ele pudesse utilizar o leite de transição que a própria vaca está produzindo. Entendi. E agora a professora até citou uma questão de logística, que é de fato na sala de ordenha, e pegando um gancho com logística, o que eu sei que algumas propriedades fazem, eu até já acompanhei, é fazer banco de colostro. Qual é a efetividade, ou quão perto, né, se chega numa efetividade de transferência né, de imunidade para a bezerra? Se nós fôssemos comparar, então, talvez esse leite integral adicionado de colostro, né, professora? Ou então comparado com um banco de colostro ou com o colostro fresco da vaca recém-parida. Na verdade, o leite enriquecido com colostro em pó, ele não serve para transferência de imunidade passiva, tá? Eu vou... Pensando em transferência de imunidade, então a primeira e segunda refeição da bezerra é colostro. Pode ser colostro fresco, colostro que foi descongelado do banco, ou colostro em pó diluído, né? São essas 3 opções que a gente tem. Acho que eu me expressei mal, era o colostro em pó diluído, de fato. Nos nossos experimentos aqui, e quando o colostro em pó chegou no Brasil, nós fomos o primeiro grupo a fazer essas comparações, a gente não viu diferenças na transferência de imunidade passiva, né? Então, na média, todo mundo é igual. A gente tem um trabalho que é da Cristiane Tomaluski, a gente teve um consumo de IgG menor para os animais que receberam colostro em pó, e isso às vezes é uma comparação meio injusta, porque eu vou ter, a depender da qualidade do colostro materno, eu vou ter uma concentração maior de IgG. Mas, considerando isso, a eficiência foi a mesma, né? Uma outra preocupação que a gente tinha era com relação à ocorrência de tristeza parasitária, porque esse colostro em pó, ele é importado do Canadá. O que chega no Brasil, ele vem do Canadá, e no Canadá a gente não tem tristeza. Então, a gente pensava, será que as bezerras vão ter maior ocorrência? E a gente também não percebeu nenhum impacto disso. Então, assim, é uma alternativa muito importante, uma solução tecnológica que resolveu uma série de problemas, né? E tem sido largamente utilizada de diferentes formas. Não,
Bacana, professor. Acho que já deixamos claros vários pontos que são muitas dúvidas, assim, enfim, técnicos, professores, alunos, né, produtores em geral, quanto à colostragem, depois quanto a fornecimento de leite. Bom, mas a dieta da bezerra, ela não se resume só a isso, né? Depois é fornecido concentrado, né? E uma outra pergunta que ela é latente é, por exemplo, feno para bezerra. Pode ou não pode, e até recentemente sei que a professora tem trabalhado com fornecimento de silagem, né? Que é meio que um estigma. Opa, eu já fui ensinado, eu já vi informação, não se fornece silagem para bezerra. É isso mesmo ou a história não é bem assim? A história não é bem assim. Então, o que a gente vê, né? Primeiro, a gente ainda não entende bem qual é a exigência em fibra desse animal que está com ruim desenvolvimento. Mas a gente entende bem, quem está no campo, a gente entende bem que a hora que o animal arranca consumindo concentrado, ele fica com as fezes mais fluídas, meio acinzentada, às vezes ele para de comer, 3 dias depois ele volta a comer, aí ele para de novo. São sinais bem típicos de acidose. E isso, o que está me falando? Que está faltando fibra, né? O animal agora está consumindo, sei lá, 1 quilo, 1,3 kg de concentrado, e ele está tendo uma acidose que seja subclínica ou mesmo clínica, né? Então ele precisa de fibra. E, inclusive, isso não aparece no NASEM. Qual é o nível de fibra necessário num concentrado para bezerros? Não tem isso lá. Não existe essa recomendação. Bom, o que a gente começa a ver a partir de uma revisão de literatura, acho que é de 2016, a gente vê uma mudança, assim, na maior parte dos pesquisadores que trabalha especialmente com dieta sólida, eu me encaixo bem nisso daí, é que a gente pensa assim, poxa, a gente está negligenciando isso realmente, então vamos estudar isso melhor. E aí começaram as sugestões de que a gente devesse fornecer feno para os animais a partir dos 40, 45 dias, né? Bom, que ótimo, né? A gente fornece feno, só que a gente tem um problema, porque se o feno for de alta qualidade, o animal substitui o consumo de concentrado, isso quer dizer que ele vai consumir menos de uma dieta que tem alta energia, alta proteína, para consumir mais um feno, que mesmo sendo bom, vai ter menos proteína e menos energia, tá? Então isso teria um impacto negativo no desempenho. Então aí a gente já passa para uma outra conclusão, que é assim, se o feno for bom, a gente tem que controlar o consumo. Então é aquela sugestão de colocar um punhadinho, uma mãozada de feno picado junto com o concentrado da bezerra. Se o feno for ruim, o próprio animal vai controlar o consumo. Então eu posso deixar à vontade e a gente vai ver aquela bagunça, porque eles usam também como enriquecimento ambiental. Ele vai brincar com aquilo, ele vai manipular com a boca, porque o animal ele tem ele é muito oral, né? Então isso já é uma recomendação, assim, e isso aparece também no NASEM, inclusive até curioso, porque eles falam lá, se o animal é alojado num sistema em que se usa palha como cama, não precisa colocar feno, porque o animal consome a própria cama, né? E ele consome palha. A gente vê aqui no bezerreiro experimental que tem bezerro que consome serragem. Então, eles têm um hábito de acabar consumindo esse material mais fibroso. Bom, aí a gente chega num outro ponto, né? Toda fazenda tem feno disponível? Não tem. Mas toda fazenda tem silagem de milho disponível. De uma forma ou de outra, tem silagem de milho. Né? E se a gente for aí na região sul, não tem lugar melhor para ver uma silagem bem feita, como a gente vê no sul do país. E aí a gente começou a olhar os trabalhos e sempre aquela recomendação, né, e uma resistência muito grande dos técnicos e pesquisadores que não pode fornecer forragem fermentada para bezerro leiteiro. E eu mesmo sempre falei isso, né, e acho que
a vida é boa para ensinar que a gente está errado e muitas vezes, né? E aí, uma das minhas alunas falou assim, vamos testar, professora? Eu falei, vamos. Matar não vai, porque tem um monte de produtor que já faz isso. Tem muito produtor que já faz isso, já fornece silagem de milho. E aí a gente conduziu um experimento que foi super bem, comparando 10% na dieta e 20%. E a gente viu que 10% seria uma taxa de inclusão muito boa, e agora, ao invés da gente olhar para o que a gente chama de dieta de componentes, eu vou ter num baldinho concentrado e em outro baldinho a silagem, o que a gente fez foi uma TMR para bezerro, contendo 10% da matéria seca, né? Tudo na base da matéria seca, 10% de silagem de milho. E o desempenho dos animais foi muito bem, muito, muito bem. A gente conseguiu maior consumo de dieta sólida total e, inclusive, maior consumo de carboidratos não fibrosos. Quer dizer, eu aumento forragem, eu incluo forragem na dieta e ainda assim eu aumento o consumo de carboidratos não fibrosos, que é um fator importante para desenvolvimento ruminal. Então... Era acesso livre, professora. À vontade. À vontade, à vontade. Assim, isso também é uma coisa importante que você falou, porque ontem mesmo um dos alunos aqui perguntou isso. A gente nunca vai limitar consumo de dieta sólida de animal em crescimento, né? De bezerra leiteira. Né? Nas novilhas é outra conversa. Mas para animal em aleitamento, é à vontade. A única coisa que não é à vontade é o leite. Preciso ter água e preciso ter dieta sólida à vontade. Preciso ter conforto à vontade, saúde à vontade, é tudo à vontade, menos o leite. Né? Então, essa dieta era fornecida à vontade, a gente viu maior consumo de nutrientes, maior consumo de dieta sólida de maneira geral, então, só benefícios. E quando a gente comparou isso, essa TMR de 10% com TMR contendo feno, a gente não viu diferença. Feno de média qualidade e feno de baixa qualidade. Infelizmente, a gente não tinha na região um feno de alta qualidade, porque a gente queria, assim, um feno muito bom, um feno muito ruim e a silagem de milho. Mas média, baixa qualidade e silagem de milho, a gente teve praticamente o mesmo resultado, apesar de, em algumas questões assim de comportamento animal, o feno ter sido um pouco melhor. Né? Assim, mais tempo deitado, mais tempo ruminando, coisas assim, meio específicas. Entendi, só pegar um gancho agora do final, o bezerro rumina então, né? Com certeza, a gente tem dados de literatura de bezerrinho ruminando com 21 dias, 3 semanas, se você ficar sentado observando o animal, você vai ver bezerros bem jovens, regurgitando e ruminando, deglutindo de novo. Então, uma inclusão, como se fosse uma dieta total para bezerra, até 10%, não causa nenhum prejuízo e ainda é positivo do ponto de vista de consumo de carboidrato. Sim, só com um parênteses que essa silagem não tem que ser boa, né? Sim. Tem que ser uma silagem que não esteja, né, com mofos, bolores, micotoxinas, todos aqueles problemas que eu vou ter com as vacas, eu vou ter com os bezerros também. Então, o pessoal fala assim, mas você corre o risco de fornecer uma silagem ruim. Eu falei, mas esse risco você também está correndo com a vaca. Então, assim, precisa arrumar a questão da produção de silagem, deixar tudo organizado, e não é só a produção, mas também como que tira do silo, né? Quanto tira do silo, qual o manejo do silo, tudo aquilo que a gente já sabe, para daí tomar a decisão se vai ou não fornecer para a bezerra. Mais do que esses percentuais, aí já pode começar a limitar consumo? O que a gente viu foi exatamente isso. A gente teve redução um pouco, eu não lembro especificamente, mas a gente tem alguns senões que dizem para a gente assim,
20% já é muito. Você vai diminuir o consumo, porque você tem a questão do enchimento do trato digestório, então ele consome menos, aí, a depender da digestibilidade, isso vai ter um impacto. Enfim, assim, o consumo de energia é um pouco menor. E para iniciar, Carla, esse fornecimento, a partir de que idade é recomendado, tanto no caso do feno ou para silagem, ou se aplica a mesma idade para ambos? É assim, a recomendação mais corrente é a partir de 30, 40 dias. Perdão, 40 a 45 dias. O que a gente fez foi testar a partir de 28 dias a silagem e funcionou muito bem. Né? Então, é lógico que isso tem um impacto no manejo diário, porque essa dieta ela vai ter que ser misturada todo dia. Mas isso a gente já faz para as vacas. Então, assim, se eu tiver uma forma de misturar no dia e fornecer, tá tudo certo. É uma questão mais de organizar a rotina. E aí eu tenho que retirar a sobra todo dia, porque esse material esquenta, né? Então, assim, a depender da estabilidade aeróbica da silagem. Então, assim, quem trabalha com silagem vai entender todos os senões, né? A silagem tem que ser boa, eu tenho que ter um manejo bom do silo, eu tenho que misturar todo dia, eu tenho que tirar a sobra. Em algumas situações, talvez vá ter que limpar o coxo, lavar os baldinhos. Então, assim, pode ser mais problemático do que fornecer feno, porque o feno é seco, então tá muito fácil para fornecer, mas de novo, não é todo produtor que tem feno disponível. Não, muito bom, acho que ficou super, super claro, e a professora também deu uma pincelada lá na importância de fornecer, a ação trófica, né, do alimento sólido também no desenvolvimento ruminal. E aí, se nós considerar 28 dias, que a partir desses 28 dias, 4 semanas dá para se fornecer, então daríamos para considerar que na metade do período de aleitamento, da metade em diante. Por quê? Porque isso é uma coisa que eu percebo, apesar de muitos produtores usar 60 dias, né, ou 8 semanas como um critério, há alguns produtores ainda, até conheço algumas propriedades que fazem isso, que desmamam um pouquinho mais para adiante, desmamam com 90 dias. Né? Tem algum ganho de se executar, de se prolongar esse aleitamento? Assim, não muito recentemente, acho que é de 2019, o Dr. Quigley, que é uma sumidade aí no assunto de nutrição de bezerras leiteiras, ele publicou dados do, como é que fala isso? Do Centro de Pesquisa da Cargill. Ele pegou muitos dados que eles tinham no banco de dados e ele mostrou lá, através de modelagens, que o rumen da bezerra, o trato digestório, na verdade, de maneira geral, ele está desenvolvido, ou seja, a bezerra está pronta para ser desaleitada quando esse animal alcança um consumo acumulado de 15 quilos de carboidratos não fibrosos. Então, vamos imaginar que eu tenho um concentrado lá que tem 50% de carboidratos não fibrosos. Quando ele comeu 1 quilo, ele acumulou 500 gramas de consumo de carboidratos não fibrosos, né? Só para quem está ouvindo a gente entender a matemática. Bom, quando eu li aquilo, eu falei assim, mas isso acho que acontece rápido, né? Porque... Aí, quando eu peguei os nossos dados de experimentos aqui da Exalc, ficou muito claro que quando a gente fornece 4 litros por dia, a gente tem esse consumo acontecendo mais ou menos com 60 dias. Esse consumo acumulado. Mas quando a gente passa para 6 litros por dia, esse consumo acumulado de carboidratos não fibrosos vai acontecer lá na frente, com 80, 85, 90 dias. Então, a gente acho que ficou muito preso na história, assim, na dinâmica toda que acontece com um animal que recebe 4 litros por dia, e a gente está insistindo nisso. Para agora, uma situação que os animais recebem 6, às vezes 8 litros por dia. Então, eu vou ter que
talvez aumentar um pouco o período de aleitamento para conseguir desaleitar esse animal com um rumen realmente pronto para assumir a dieta exclusivamente sólida. Então, assim, a gente precisa ir ajustando, e esse ajuste depende muito da fazenda, porque vai depender, assim, o consumo de concentrado, ele é multifatorial, ele depende de um monte de coisas. Então, vai depender da palatabilidade, desse programa de aleitamento, do ambiente, da ocorrência de doenças. Então, tudo isso vai determinar. E é assim, engraçado, quando a gente compara com os dados americanos, eles têm períodos de aleitamento muito curtos. Tem artigo que começa a desaleitar com 42 dias. É bem cedo. 49, às vezes o bezerro já está desaleitado, quer dizer, são 6 semanas, 7 semanas, né? Então, sim, a dinâmica é um pouco diferente. Aqui a gente tem um clima quente, úmido, raramente a gente tem ventiladores em galpão para bezerra, a gente tem muita mosca, a gente tem mais doenças por conta desse calor e umidade, a gente talvez não se preocupe tanto com a palatabilidade dos concentrados. Então, sim, não é tão simples quanto parece, né? E aí esse ajuste precisa ser feito dentro de cada fazenda. Não, mas muito bacana, assim, me parece que é uma quebra de paradigma atrás da outra, a nutrição e o manejo, o aleitamento de bezerros, quando parece que resolveu um dos problemas, então, agora tá consolidado que é 6 litros e desmama nos 60 dias, mas aí pode ser que até esse momento o consumo de carboidrato não tenha sido suficiente para fazer toda aquela transição de um pré-ruminante para um ruminante pleno, alguma coisa nesse isso meio. Mesmo. Bacana, assim, pelo menos fica claro, acho que mais uma vez a mensagem de que apesar falam, as bezerras é o futuro da propriedade, né, sempre muito as novilhas, enfim, né, esse jargão, e assim, e não é simples, né, você tratar elas da melhor maneira possível para, enfim, no futuro ter um animal produtivo. E achei, bom, e nesse consumo aí a professora comentou sobre palatabilidade, né, os do concentrado, que não é tomado tanto cuidado quanto a isso, e um outro tipo de questionamento que é comum a gente encontrar é sobre o tipo, né, se é farelado ou se é peletizado esse concentrado, se há diferença entre um e outro. Tem gente que associa, por exemplo, com um problema respiratório, né? Eu gostaria de saber o posicionamento que a professora tem, né, quanto a isso também. O problema do farelado é que, se ele for finamente moído, o bezerro consome menos. Ele consome menos porque a taxa de degradação, principalmente do amido, vai ser maior, e aí cai pH, ele tem acidose. Então, é meio que uma resposta da taxa de degradação. Mas, a depender da integridade do pellet, isso também pode acontecer com o concentrado pelletizado. Se eu tiver um pellet que se quebra facilmente, às vezes ele é pior do que um farelado, porque para pelletizar a gente tem que moer finamente. Então, assim, tudo vai depender da qualidade do pellet, da composição dessa mistura. Quando eu tenho misturas iguais e tamanho de partícula do farelado adequado, funciona da mesma forma, não tem diferença. Mas ainda assim, exatamente nesses dois tipos de concentrado, e provavelmente também quando a gente falar de micropeletizado, que é algo que está aparecendo mais no mercado, né, que eu brinco que é comida de passarinho, a gente vai ter talvez uma necessidade maior de fornecer feno para esses animais a partir de 30, 40 dias, para segurar um pouco a questão dessa taxa de degradação de amido, então ter ali um efeito da fibra melhorando a saúde ruminal. Quando a gente olha para os concentrados multipartícula, que também estão aumentando assim em disponibilidade no Brasil, a gente vê como eles já têm, normalmente eles têm casca de aveia na formulação, eles já de alguma forma atendem à exigência em fibra, então eu não vou precisar me preocupar muito em fornecer feno
ou um volumoso. Mas a gente vê que quando a mistura não é bem feita, tem bezerro que seleciona. E é curioso que a seleção ela é muito individualizada. Tem bezerro que seleciona só o grão processado, tem bezerro que seleciona só o pellet, bezerro que seleciona só o que é extrusado. Quando a gente olha as sobras de um dia para o outro, os coxos são bem diferentes. Então, a mistura tem que ser muito bem feita para que não tenha seleção, porque a seleção vai desbalancear a minha dieta. Isso já não acontece num pelletizado comum ou num farelado. Eu lembro até tratando sobre arraçoamento, né, que quando eu fiz colégio agrícola também, né, um dos critérios que às vezes nós utilizávamos para manejo era quando consumia 1 quilo de concentrado por 3 dias seguidos. Então, assim, eu lembro que isso então, já fazem uns 12, 13 anos aí que eu trabalhei com bezerra quando eu estava no colégio agrícola, e eu lembro que era essa a recomendação que nós usávamos, né? Um consumo contínuo, né? De 3 dias de pelo menos 1 quilo de... para você escapar dessa história, assim, o bezerro consome um monte, tem acidose e cai o consumo. Se você mediu naquele dia, você fala assim, pronto, posso desaleitar. Mas ele não alcançou realmente aquele patamar de consumo. Então, você mede 3 dias, 4 dias consecutivos, se for tudo acima de 1 nessa sua recomendação, ou agora 1,5 na recomendação do Nassen, posso desaleitar. Sim, e aí faço o desaleitamento abrupto ou gradual? E quais que são as implicações disso, né? Que isso tem, eu acho que até alguma implicação no bem-estar da própria bezerra e também do ponto de vista de desempenho. Assim, quando a gente trabalhava com 4 litros por dia, era super tranquilo fazer o desaleitamento abrupto, apesar de alguns animais vocalizarem bastante, né? Eu lembro da gente ter bezerro aqui no bezerreiro experimental, muitos anos atrás, quando essa era uma prática comum, de ter bezerro ficando rouco, de tanto berrar, né, no piquete. À medida que a gente aumentou o fornecimento da dieta líquida, para desaleitar o animal, eu tenho que fazer um negócio, né, um processo mais gradual, para ir acomodando o bezerro com aquela alteração na dieta total, e também para estimular um aumento mais rápido nesse consumo de concentrado. À medida que eu vou tirando o leite ou sucedâneo, ele vai aumentando o consumo de concentrado. O que a gente vê na literatura é assim, se eu tiver animal em aleitamento mais intensivo, vamos imaginar que estou fornecendo 8 litros por dia e desaleito ele de um dia para o outro, apesar desse animal ter ganho bastante peso durante o período de aleitamento, na sequência ele vai perder bastante peso, né? E isso traz uma série de questões também de bem-estar, né? O animal em pé muito tempo, vocalizando, isso aumenta cortisol, entra, né? Tem uma série de doenças oportunísticas aí, então a dinâmica não é boa. Se eu posso trabalhar com altos volumes e no meio do caminho, antes de começar o desaleitamento propriamente, eu posso fazer o que a gente chama de step down. Eu diminuo um pouco e mantenho, por exemplo, saio de 8 para 6 e mantenho 6 por mais 1, 2 semanas. Isso já permite alguma acomodação no consumo de concentrado, e aí sim eu começo aquele gradual, que pode ser 1 litro por dia, meio litro por dia, o que for mais fácil também no manejo de cada bezerreiro, de cada fazenda. O que a gente vê é que assim, a gente precisa de pelo menos 6 a 10 dias para esse processo ser feito. Se eu quiser fazer isso em 3 dias, o negócio não funciona, não é tempo suficiente. Eu preciso de 1 semana a 10 dias para ir reduzindo gradualmente e o animal ir se adaptando, aumentando esse consumo de concentrado, né? Quando eu faço um desaleitamento durante muito tempo, por exemplo, vamos imaginar que 20 dias antes eu quero desaleitar com 60 dias. Com 40 dias eu começo a reduzir o leite. Então, vamos imaginar, vou reduzindo bem de pouquinho em pouquinho. Isso faz com que
no período todo de aleitamento, o animal tem um menor consumo de energia, e isso vai impactar no ganho de peso dele já no período de aleitamento. Então, não faz muito sentido. Então, a ideia é fazer ele gradual, de 6 a 10 dias, 7 a 10 dias, e em idades mais avançadas, né? Começar isso em idades mais avançadas. Não, bacana. E para nós fechar em relação a peso de desmame, eu lembro também de há muito tempo ouvir essa recomendação de que a bezerra, no momento do desmame, ela teria que ter o dobro do peso do nascimento, né? Isso é uma informação que ainda se aplica? Sim. Esse é um benchmarking, vamos dizer assim, é uma meta. Né? Então, eu tenho que ter um programa alimentar, um manejo alimentar durante o período de aleitamento que permita que, ao desaleitamento completo, esse animal tenha o dobro do seu peso. E isso está relacionado com a taxa de crescimento que esse animal vai ter. Então, se ele nasce com 40, vai ter 80 no desaleitamento, aí ele vai ganhar, sei lá, precisava fazer a conta aqui em 60 dias, sei lá, deve dar 670 gramas, 680 gramas, mais ou menos. Esse é um ganho de peso para esse animal que vai permitir com que essa bezerra seja uma boa produtora de leite lá na frente. Né? Então, assim, não adianta eu falar assim, eu vou fornecer 4 litros por dia por 90 dias. Isso dá uma taxa de crescimento baixa, né? E não vai impactar no potencial de produção desse animal lá no futuro. Então, assim, maiores volumes e também período mais reduzido, de forma que eu tenha maior ganho de peso diário desse animal. Né? Lógico, se eu quiser fazer 8 litros por dia por 3 meses, eu vou ter altas taxas de ganho. Né? Então, enfim, é mais uma questão de entender aí a matemática das coisas. Não, é bacana, professora. Acho que nós conseguimos passar, pelo menos não em tudo, né, do que é sobre essa fase de aleitamento de bezerra, mas eu acho que pelo menos alguns dos principais tópicos, e fazendo aí um resumo, tentando sumarizar o que nós tratamos, e por favor, se eu cometer algum equívoco aí, depois a professora corrige, por favor, mas então assim, tratamos desde lá da questão de um protocolo de colostragem, de fornecer, começar do primeiro dia ao desmame, 10% do peso vivo em até 2 horas, né, numa primeira refeição, e aí depois, em até 6 ou 8 horas, mais um segundo aleitamento em torno de 5% do peso vivo. Bom, depois disso, sempre que possível, um leite de transição, porque é importante que ainda esteja lá IgG no trato gastrointestinal, porque isso é benéfico, vamos pensar assim, resumindo, estou sendo simplista, professor, mas para a saúde intestinal, né? Isso aí. Aí depois disso passamos por um fornecimento de concentrado, que óbvio, já resolvido a questão de uma higiene do bezerreiro, de fornecimento de água limpa e de qualidade, de fornecimento de conforto, tratando de alimento. Passamos por um fornecimento de concentrado, né, que pode ser tanto pelletizado ou farelado, com o cuidado de o farelado não ser finamente moído, né, sempre à vontade. E aí, a partir do primeiro mês, se o feno for fornecido, então, em separado, se for um feno de boa qualidade, uma quantidade controlada para não haver substituição, se for um feno de uma pior qualidade, a própria bezerra vai fazer essa, vamos pensar assim, essa seleção, né? Quando for fornecido junto, então, pelo que a professora comentou, né, até 10%, se fosse fazer uma dieta total misturada, né, para a bezerra, pensando em fornecer justamente fibra, né? Eu fiz claro, a gente precisaria considerar os pesos metabólicos, mas é interessante que quando a professora, se nós imaginar uma bezerra de 50 quilos comendo 1 quilo de concentrado, né, peso por peso, seria uma vaca de 500 quilos comendo 10 quilos de ração, né? Então, você precisa ter fibra. Bom, então, assim, 10% de feno ou de silagem de milho, né, misturado, então fazendo essa dieta
total, e aí o aleitamento de 6 litros de leite até o momento do desmame. E hoje, pensando num desmame, talvez começando nos 60 dias e com uma diminuição parcial, né, não um desmame abrupto, seria mais ou menos isso, professora, um geral, assim, do que de alguma das mensagens? A gente só não falou da composição da dieta líquida, né? Então, assim, a gente falou de volume de fornecimento, né? Mas a gente pode trabalhar com diferentes dietas líquidas. Normalmente, quando a gente trabalha com fornecimento de sucedâneo, a gente tem que ter uma diluição para maior teor de sólidos em comparação com leite para ter consumos de proteína e energia equivalentes, né? Então, daí que surgiu esse monte de dados com 14% de sólidos, 15% de sólidos, beneficiando animais que consomem sucedâneo em comparação com leite, e agora a gente já tem um patamar acima, que é adensar o próprio leite. Então, tem o leite lá com 12,5% de sólidos na fazenda e o produtor coloca sucedâneo, um corretor de sólidos nessa dieta para aumentar o consumo de nutrientes também. Então, é assim que a gente brinca no nosso meio, que quando o produtor alcança a meta, alguém vem e dobra a meta. Né? Então, tem sempre um a mais. Ah, agora podemos fazer isso. Ah, alcançou isso, agora vamos fazer isso. E assim. Bacana, professora. Assim, só gostaria de deixar o espaço antes aí das perguntas finais, que necessariamente não estão ligadas à bezerra. Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que talvez nós não tratamos aqui do ponto de vista de aleitamento, né, alimentação de bezerra, que a professora gostaria de comentar, que talvez nós não discutimos, né, ou passamos por todos os tópicos aí, Assim, pelo menos pensando em nutrição, a gente acho que tratou muito bem, assim, dos temas mais importantes. Talvez uma conversa interessante seria sobre o alojamento, né? A gente tem aí hoje quase que uma pressão sobre alojar os animais em grupo, né? Isso tem alguns problemas, a gente tem algumas resistências, porque em muitos sistemas de produção, quando a gente agrupa, aumenta a ocorrência de doenças, mas quando o manejo sanitário é bem feito, isso não acontece, né? Então, tipo criança quando vai para a escolinha a primeira vez, fica doente, acontece a mesma coisa com o bezerro. Então, acho que é muito mais uma questão de se ajustar, né? E talvez aproveitar mais os benefícios que estão relacionados com a criação, alojamento coletivo, né? Mas e acho a que professora vê isso como uma tendência. Eu não sei se é uma tendência no Brasil, não, mas existe uma pressão, e à medida que o consumidor for ficando mais informado, isso vai chegar na gente, né? Então, assim, quando a gente busca na internet sobre bezerros leiteiros, a gente vê, né, um monte de ONGs falando do absurdo, a questão do macho leiteiro, que assim, sempre falo que para mim, que eu trabalho com isso, para mim é uma vergonha isso que acontece com o macho leiteiro. Assim, isso me incomoda desde que eu era aluna de graduação, me incomoda muito. A gente já teve uma redução do número de machos nascendo nas fazendas por conta do sêmen sexado. Isso foi uma solução muito boa para as fazendas, mas o macho leiteiro ele ainda existe, ele não desapareceu da fazenda. Só que ele vai para não sei aonde, tem algum buraco negro aí onde jogam esse bezerro, porque eu nunca comi carne de vitela no supermercado, não tem para vender isso, no açougue não tem para vender, mas esse macho leiteiro ele desaparece. Então, assim, esse também é um problema que a gente precisa solucionar. Bom, mas aí quem sabe fica a oportunidade daqui a algum tempo, quem sabe nos reunirmos de novo, para tratar desses novos, desses outros desses temas, né, isso. temas, né, que circundam também a produção animal. Para encerrar, Carla, gostaria de saber onde a professora Carla fez o primeiro estágio, né, e o que lembra de ter aprendido, e aí depois gostaria de saber se há algum livro
né, que a professora gostaria de recomendar aqui para os ouvintes do Mais Rooming Podcast, pode tanto ser na nossa área, né, do que a professora tratou hoje no tema do episódio, né, mas também são muito bem-vindos, e normalmente os convidados falam de outros, né, de livros que também são de fora da área. Do estágio, meu primeiro estágio na graduação, por incrível que pareça, foi na área de conservação do solo. E o que eu aprendi lá é que, às vezes, uma pessoa que está olhando de fora, que foi o que aconteceu comigo, que a gente tinha canteiros com crotalária, não sei se você já viu crotalária, Já vi. E o que a gente tinha que fazer eram fotos aéreas, então o professor tinha uma espécie de como se fosse uma forca, e lá na ponta da forca ele tinha a câmera fotográfica que a gente acionava na época por um fio, né? Imagina isso aí em 1992. Bom, só que em muitas das fotos o que acontecia é que aparecia o fio no meio do canteiro, assim, né? E eu olhava aquilo e falava assim, gente, mas é só amarrar o fio lá em cima. Daí o professor ficou me olhando assim, tipo, como assim? Você chegou hoje? Você já está dando uma solução? Então, às vezes, uma pessoa de fora tem um olhar diferente para aquele seu problema, então, que a gente devia ser mais aberto e principalmente trabalhar de maneira multidisciplinar, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho de bom aqui no meu grupo, porque eu recebo muito estagiário externo e a gente recebe veterinário, zootecnista, e isso só agrega, porque cada um vem com um olhar e a gente percebe que a depender da instituição que esse aluno vem, ele tem um olhar diferente, porque depende do treinamento. Então, é importante isso, trabalhar de forma multidisciplinar e escutar. Escuta o aluno do primeiro ano lá, às vezes ele percebeu uma solução para o problema que ninguém mais percebeu, porque a gente fica com o olhar viciado, né, naquele problema em si. Então, acho que isso é uma coisa que eu aprendi bastante e que eu carrego, assim, em tudo que eu faço. Deixa o povo falar, né? Vamos escutar. Dá escuta que às vezes você acha uma solução. Com relação ao livro, nossa, você me pegou, porque assim, como eu leio muito da área técnica no meu dia a dia, tenho que estudar para dar aula, tenho que corrigir artigo, não sei o quê. Eu adoro ler romancinho, então acho que é melhor eu não sugerir nenhum, mas uma sugestão que eu dou para aqueles que são jovens, papais e mamães, é estimular a leitura em casa, né? E quando eu era criança, tinha uma série, não me lembro o nome da editora, mas chamava Série Vagalume, e era uma série de livros assim de literatura infanto-juvenil. E eu acho que aquilo foi uma das coisas que me fez ser uma leitora voraz, assim. Às vezes eu pego um livro, em uma semana eu leio o livro, sabe? Leio em casa à noite, enfim. No fim de semana leio o livro. E um dos livros que eu li naquela série, eu não esqueço até hoje, eu comprei para meus filhos, chamava O Escaravelho do Diabo, que era um livro meio de suspense, de investigação, então que engaja o leitor, sabe? Então, acho que essa é uma dica. Ensine os filhos a ler, que isso vai trazer frutos. Quem lê bastante sabe escrever, e quem sabe escrever vai para qualquer lugar. Muito bom, professora. Talvez ainda ninguém, pelo menos dos que eu tinha gravado, ninguém deu. Apesar disso estar meio implícito, porque todas as pessoas que foram convidadas para o podcast até hoje, todo mundo tem o hábito de ler fora, mas muito bacana a professora relembrar, né, e trazer essa experiência pessoal quanto à importância, né, da leitura em família. Para as pessoas que querem encontrar ou entrar em contato com a professora Carla Bittar, ou então com o grupo de pesquisa, há algum local, não sei se tem Instagram, site, enfim, a gente tem um Instagram que é @ccb_exalc, exalc com S, que é mudo. E a gente tem, acho que é o mesmo endereço, ou tem no Facebook, acho que é Clube de Criação de Bezerras, mas praticamente
mas ninguém que está hoje na graduação usa o Facebook, né? Então, tudo mais pelo Instagram. E, assim, pelos nossos e-mails. Sim, mas o Instagram tem sido um bom canal de comunicação para quem tem interesse em estágio, quem tem interesse em fazer mestrado, enfim, só entrar em contato que a gente responde rapidinho. É importante essa lembrança que a professora faz e justamente, né, eu também já tive alguns colegas que foram, né, fazer estágio e imagino que receba gente do Brasil inteiro, professora. Sim, já tivemos gente desde o Rio Grande do Sul até o Pará. Nesses tempos para trás tinha uma menina do Pará que foi muito, muito interessante, foi muito bom. Que bacana. Obrigado, professor, obrigado, ouvintes do Mais Rumo Podcast. Encerramos aqui a gravação com a professora Carla Bittar. Muito obrigado a todos. Obrigada, Daniel.